Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E temos um tema também especial para você hoje. Entenda a confusão atual. Como é que a gente vai entender o que está acontecendo no mundo, né? Com tanta fake news, com tanta notícia desinformada, com tanto desencontro, com tanta opinião A ou B. Preste atenção que o tema é Entenda a confusão atual. Eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e psicólogo. E nos nossos estudos de psicologia social, nós estudamos muito bem esses temas que estão acontecendo. Então, são pesquisas que nós fazemos já há bastante tempo. Bom, e as informações que eu passo têm a neutralidade científica, isso é muito importante. São neutras, né? E têm a neutralidade científica, sem posições políticas, econômicas ou religiosas, A ou B. Então, eu estou indo pela neutralidade científica para fazer essa análise do que está acontecendo, trazer os fatos para você entender o que está acontecendo na atualidade. Para entendermos o que está acontecendo no mundo, precisamos estudar, então, a geopolítica, política do mundo, né? Geopolítica internacional, que são as políticas usadas no mundo, sem defender nem a posição A, nem a posição B. Por exemplo, o jornal Washington Post revelou recentemente que o laboratório de virologia de Wuhan estudava o Covid-19 e outros coronavírus. Então, isso deu no jornal, mas essa notícia já foi dada antes, é confirmada por vários artigos científicos internacionais que confirmaram que o vírus foi modificado em laboratórios e provavelmente escapou, né? Tudo indica que não foi proposital, mas a responsabilidade pela pandemia é deste laboratório, evidentemente. Então, são notícias internacionais que eu estou trazendo para cá para que você entenda melhor o que está acontecendo. Então, não é que ele foi feito em laboratório. Ele é um vírus da natureza que foi modificado em laboratório, mas escapou. Então, provavelmente não foi solto propositalmente, mas escapou e está gerando essa pandemia no mundo. Como esse vírus se espalhou pelo mundo rapidamente, nos pegou de surpresa. Então, de repente, um vírus modificado em laboratórios, o coronavírus de morcego, ele não é transmissível para o ser humano, mas modificado em laboratório passou a ser, né? E já existe todo o sequenciamento desse vírus. Como esse vírus se espalhou pelo mundo rapidamente, nos pegou de surpresa, e há vários cientistas no mundo todo buscando tratamento. Então, o que nós vamos fazer? Então, para ajudar a população do mundo inteiro, para tratar dessa população que fica com a doença, então, há vários tratamentos desenvolvidos. Não houve tempo, nos pegou de surpresa, não dá tempo de publicar artigos. Já há artigos publicados às pressas, né? Mas, então, precisamos usar os meios possíveis. E há, sim, tratamentos eficazes nas 3 fases da doença provocada pelo vírus, que eu, inclusive, num dos programas falei dos tratamentos existentes. As publicações científicas sobre isso, já falei em outros programas e mostrei todas as publicações que temos sobre isso. Então, estou te atualizando nos fatos, no que realmente está acontecendo. Agora, o problema que se instalou no mundo inteiro, não é só no Brasil, foi o uso dessa pandemia para propósitos tanto políticos quanto econômicos. Então, uma coisa é a pandemia, é o tratamento das pessoas infectadas, isso é uma coisa. Mas tudo isso foi usado para propósitos políticos e econômicos. E quero sempre dizer que eu não sigo nem política A, nem política B, nem economia A, nem economia B. Os grupos que seguem a política A dizem que as notícias do grupo B são falsas ou fake. Então, as pessoas que seguem a política A dizem que a política do outro grupo está errada.
E os grupos que seguem a política B falam que as notícias do grupo A é que são falsas ou fake. E aí você fica no meio dessa guerra sem saber em quem acreditar, em quem ouvir. No meio disso, como você pode saber o que está realmente acontecendo? Sem manipulações políticas para o lado A ou para o lado B, e econômicas também, né? Para o lado A ou para o lado B. Aí você pensa, bom, em meio a tudo isso, o que é verdade, o que realmente está acontecendo? Então aí eu vou te dar uma recomendação. Então estude, né, pelos meios que você tem, né? E pesquise os fatos. E aí o que é mais confiável são as revistas científicas, muitas vezes internacionais também, jornais internacionais, que estão trazendo uma série de fatos que estão acontecendo pelo mundo inteiro. E aí, se você puder pesquisar nessas fontes, aí você vai encontrar o que realmente está acontecendo. Mas por que você precisa fazer isso, pegar essas fontes internacionais? Porque a nossa mídia brasileira, em geral, só traz alguns fatos, né? Não traz todos os fatos. E deixa de lado fatos muito importantes. Não mostra tudo o que está acontecendo no mundo. Então traz um fato A, um fato B, que interessa para provocar determinada reação, mas não está trazendo todos os fatos e todas as descobertas. Além disso, ela se mostra muito tendenciosa, trazendo as notícias com a visão política e econômica A ou B, porque a política está muito interligada à economia. Quer dizer, a política não tem interesses apenas políticos, mas tem interesses econômicos, você sabe disso, né? Em meio a isso tudo, como podemos entender o que acontece na atualidade? Bom, primeiro, precisamos entender o seguinte: o quanto determinados meios de comunicação e tudo mais tentam nos conduzir a pensar da maneira política A ou B. E não é só a mídia, os amigos, as mídias sociais, então tentam te encaixar na visão A ou visão B. Por causa de alguns grupos que têm interesses econômicos e políticos na posição A ou posição B. Então, tentam conduzir o seu pensamento para que você só veja de uma forma ou de outra. Agora, sabe o que você pode fazer? Eu estou falando nos meus programas. A população, todos nós, somos muito inteligentes. Então não aceite mais ser simplesmente conduzido ou conduzida a pensar de uma forma A ou B. E busque a verdade, busque os fatos, né? Então busque saber os fatos que estão realmente acontecendo e não o que os grupos de interesse querem que você pense. Então não seja passivamente manipulado, conduzido. Pensa do seu jeito, usa seu discernimento, você é inteligente, todos nós somos inteligentes e nós vamos chegando às nossas conclusões. Vou até dar um conselho, às vezes é bom fazer o seguinte: você ouve as duas visões, você ouve a visão de A e B e chega às suas próprias conclusões. Então a verdade está aqui, a verdade está ali. Então você vai ouvindo os dois grupos e vai chegando às suas conclusões. Porque há inteligências nos dois lados e você chegará às suas próprias conclusões por si mesmo, né? Agora, uma coisa muito importante: não brigue mais com pessoas que pensam diferente de você e estabeleça um diálogo. Mas o outro pensa de uma forma oposta a mim, não tem problema. Estabelece um diálogo, conversa com essa pessoa. Vamos parar com as brigas, vamos parar de nos dividir, né? Eu falei daquela máxima, né, do Maquiavel, né, na obra O Príncipe, dividir para reinar, não é isso? Então, não vamos nos dividir, vamos conversar. A pessoa pensa o oposto de mim, tá bom, mas deixa eu conversar com ela e deixo ver qual a opinião dela, qual a visão dela. Eu posso aprender muito. E também, quando eu der a minha opinião, essa pessoa também pode aprender bastante. Então, vamos, ao invés da briga, estabelecer o diálogo. Ao invés da desunião, estabelecer a união. Nós, da população, precisamos parar de brigar entre nós e nos unirmos para descobrirmos toda a verdade.
Então, nós é que precisamos nos unir para descobrir a verdade. E aqui eu vou fazer o seguinte. Para não conduzir você, então eu não quero conduzir que você pense do jeito que eu estou pensando. Eu vou fazer perguntas. E você pode chegar numa resposta ou em outra. Preste muita atenção nessas perguntas, porque vão despertar um questionamento muito interessante. A primeira pergunta: será que existem grupos querendo te manipular e fazer com que você pense da forma A ou B? Será que isso existe? Ou é um exagero da minha parte? Você pode chegar à conclusão: não, André, paranoia, teoria da conspiração, fake news. Você pode chegar a essa conclusão. Não é nada disso, André. Não tem ninguém querendo manipular a gente. Não há interesses econômicos no mundo querendo manipular a gente. Não há interesses políticos no mundo querendo manipular a gente. Isso não existe. E eu respeito. Se você chegar a essa conclusão, eu respeito. Não, está tudo lindo e maravilhoso. Não está acontecendo nada de errado no mundo. Respeito essa posição, né? E digo para você, será que existem grupos querendo manipular você e fazer com que você pense A ou fazer com que você pense B? Será que existe isso? Segunda pergunta. Será que você não está sendo manipulado, não é manipulado por um desses grupos? Será que você não é manipulado por um desses grupos? E aí, reflita um pouco. Não, André, eu não sou manipulável, eu não sou conduzido, mas reflita um pouco. Porque às vezes, com o enfoque que é dado, com a fala que é feita, te induz a uma determinada conclusão. Isso é o que eu chamei num dos programas de desinformação. Então é o seguinte, não é que está te dando uma informação errada, não, a informação está certa, mas está te falando de um jeito que está te convencendo a pensar de uma forma. Por isso que eu estou aqui fazendo em forma de perguntas. É você que vai chegar às conclusões, não eu. Eu não quero te conduzir a uma forma de pensar, eu quero simplesmente perguntar para você chegar, você mesmo, às suas conclusões. Então, será que você não está sendo manipulado por algum desses grupos? De uma forma sutil que você mesmo não percebe? E aí é muito sutil o processo, porque a pessoa vai falar de um jeito inteligente, ela vai ser bem articulada, ela vai ter argumentos, então vai te convencer da posição A ou vai te convencer da posição B. Agora, você pode chegar à conclusão, não, mas eu não estou sendo manipulado, eu estou descobrindo por mim mesmo uma série de coisas. E eu diria, puxa, que legal. Mas sempre questiona, será que não tem um grupo querendo manipular você para que você pense de uma forma ou de outra? E aqui uma pergunta forte. Mas para você chegar à sua conclusão, alguns bilionários do mundo, será que querem reduzir a população mundial? Será que alguns deles têm esse propósito? E aqui eu peço para você investigar. Esse propósito, no passado, se chamava eugenia. Quem usou eugenia foi Hitler. Então Hitler matou muitos da população judaica, matou pessoas de outras populações, né? E fez uma eugenia. Então é o que alguns poderosos acham que é necessário. Vamos limpar o mundo. O mundo tem muita gente, vamos deixar o mundo mais ou menos com 500 milhões de pessoas, né? Ah, e tá bom, né? E o mundo tem 7 bilhões, né? Então teria que ser um verdadeiro genocídio, uma eugenia. Mas você pode dizer assim, não, ô André, epa, você está pegando pesado. Não tem gente pensando assim na atualidade. O Hitler foi uma exceção e atualmente não tem gente pensando assim. E aí vou respeitar a sua conclusão, porque eu não quero induzir, eu quero apenas perguntar. Outra pergunta. Alguns bilionários querem que muitas empresas quebrem para comprá-las mais baratas? Será que está havendo isso?
Vamos deixar as empresas quebrarem, aí eu vou lá e compro tudo baratinho, vamos deixar as ações caírem, né? Eu compro baratinho, né? Será que existe isso? E você também pode me responder indignado. Não, o mundo não é tão perverso assim. Tá bom. E eu respeito. Então, será que existe isso ou não? Será que alguns poderosos querem que o povo brigue entre si para que eles saiam do foco da atenção? Será que eles estão aplicando Maquiavel na atualidade? Dividir para reinar? Então deixa lá o povo brigando por posições A ou B, enquanto os verdadeiros poderosos, aqueles que mandam no mundo, ficam tranquilos e fora do foco da questão. Será? Há interesses econômicos envolvidos a meio pandemia? Aí você vai dizer, não, André, não é possível, não é possível. Né? Será que o ser humano é tão ruim que colocaria interesses econômicos em meio à pandemia e lucraria com tudo isso? Eu acho que não. E eu respeito se você chegar a essa conclusão. Eu só estou perguntando. Será que há interesses em fazer as pessoas brigarem entre si? Então deixa um brigando com o outro e aí fomenta aqui no ar, olha o que aconteceu, vai lá brigar com o outro. Aí fomenta o B, olha o que aconteceu, vai lá brigar com o outro. Será que há um interesse em deixar a população tão polarizada, todo mundo brigando entre si, e olha, a briga tá feia. Quer dizer, pessoas da mesma família brigando, pessoas, parentes brigando, amigos rompendo amizade por causa dessa polarização, dessas visões, especialmente políticas, né? Será que tem gente fomentando isso? Fomentando a raiva no A para brigar com B, fomentando a raiva no B para brigar com A? Vamos pensar. Há interesse em alienar a população? Alienar é deixar alheio, né? Alheio às coisas, isso é alienar. Será? Deixando as pessoas completamente alheias a tudo que acontece de importante no mundo, então deixando todo mundo alheio às coisas importantes, vamos discutir coisas secundárias, né? Especialmente brigar entre si, de soco, pontapé, etc. Aí, enquanto acontece essa briga, né, quem o poderoso pode comandar o mundo como quiser. Estou perguntando. Há interesses em desinformar, desfocando completamente os problemas para que as pessoas briguem e discutam por questões paralelas aos verdadeiros problemas? Então fica discutindo por questões paralelas, né? Então isso, mas aquilo que é paralelo ao verdadeiro problema, ao foco da questão, e aí todo mundo brigando, e enquanto as pessoas que lucram ou se beneficiam de alguma forma com essa situação toda, conseguem fazer e sair do foco das atenções. Mas veja bem, estou te perguntando. Você pode dizer assim, André, você é paranoico, você tem teoria da conspiração, você tem fake news. Tá, embora em momento algum eu trouxe fake news, tudo que eu trago é sempre de artigos científicos e de jornais internacionais. Mas pode haver essa conclusão sua. Não, não é nada disso, nenhuma pergunta procede. Tá? Mas eu só fiz a pergunta para a sua reflexão. Ou seja, eu fiz a pergunta para você pensar, refletir e chegar à sua conclusão, que é o que eu quero. Eu não quero conduzir o seu pensamento, eu quero que você chegue à sua própria conclusão a partir das reflexões que eu te propus, tá? Porque eu confio na inteligência humana e nós da psicologia social, nós confiamos muito na inteligência humana. Já disse que eu fiz o meu doutorado em psicologia social aqui na USP. Bom, e quero dar algumas dicas finais, né? Então, em meio a essa situação toda, você está tenso, nervoso, irritado, brigando, aquela coisa toda, e você quer ter mais equilíbrio. Aí eu recomendo o curso aqui da Mundial, que você vai acessar entrando no site www.vibemundial, Vibe se escreve VIBE, vibemundialfm.com.br. E é lá você clica em cursos e você encontra o meu curso de inteligência emocional. A partir desse curso,
você vai ter mais inteligência emocional, controlar a raiva, o medo, né? Controlar a ansiedade, controlar as várias emoções, ou administrar essas emoções, é um termo que está sendo mais usado, e conseguir passar por esse período sem tantos sintomas, inclusive psicossomáticos, né? A pessoa tem insônia, a pessoa tem sudorese, tensão muscular, uma série de sintomas, dor de cabeça, dor nas costas, sintomas dessa tensão toda que ela vive, né? Então, você vai aprender a trabalhar com as emoções. Agora, você sente que é o momento de fazer uma psicoterapia para trabalhar com tudo isso, então você pode entrar em contato comigo, de preferência pelo WhatsApp ou SMS, no 996842357. 996842357. Quero trazer uma reflexão também, né? Vou falar do meu livro. Tem um livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você consegue pela Amazon.com. E tem meu livro aqui do Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, que você consegue nas várias livrarias e agora nesse serviço de entregas, né, à distância, etc. Mas eu quero trazer uma reflexão final para você. Você pode pensar, puxa, mas que situação apavorante, estou assustado, etc. Mas lembre sempre do seguinte, existem as forças do bem, que no sentido espiritual nós podemos dizer de Deus, claro, né? E dos seres angelicais. Existem essas forças? Existem. E elas vão deixar acontecer tudo isso no mundo? Eu vou te dar a minha certeza de que não. É uma certeza íntima, da minha opinião. Não é uma certeza que eu posso provar. Mas na minha opinião, eu tenho a certeza, por estudos que eu estou fazendo, que as forças do bem prevalecerão. Tá? Essas forças do bem são comandadas diretamente por Deus e pelos anjos, pelas forças espirituais do bem. Aí você pode dizer assim, não acredito nada disso, e eu respeito. Mas dentro da minha visão espiritualista, eu estou trazendo isso até para tranquilizar as pessoas que estão muito aflitas, as forças do bem vencerão. E isso eu tenho muitos estudos confirmando isso. Mas apresentarei esses estudos mais adiante. Estudos científicos, mas estudos também de textos antigos. E tudo isso me dá uma visão bastante completa e me dá essa certeza íntima, é minha. Né? Então, minha opinião, minha doxa. Tá? Mas isso eu trago para tranquilizar você e para dizer que as forças do bem vencerão. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.